Você conhece quem é Mauro Fátio Gonçalves? E se eu te perguntasse quem é Antônio Carlos Bernardes Gomes? Melhor ainda, vou te perguntar quem é Manfred Santana. Piorou tudo, né? Mas esse você vai acertar com certeza. Você sabe quem é Renato Aragão? Se você pensou em Didi Mocó, você sabe de quem nós vamos falar hoje. Hoje a nossa história é um pouco diferente. Nós não vamos falar de uma pessoa em específico, mas de um grupo que deixou sua marca na história como um dos maiores fenômenos da comédia brasileira. Sabe o que a gente podia fazer? Vamos organizar uma fila pra beijar a noiva, por ordem alfabética. Ah, então vou eu. Como foi eu? Peraí, rapaz. O quê? E a Zacaria começa com Z? Pode me chamar de Abel. Peraí, Zacaria. Se você foi criança entre os anos 80 e 90, esse vídeo é feito especialmente pra você. Fica com a gente, que hoje a nossa história é sobre essa trupe que está eternizada nos corações de todos nós. A nossa história de hoje é sobre os eternos Trapalhões. Bora pro vídeo! Para começarmos a contar a história dos Trapalhões, nós temos que falar um pouco da trajetória do primeiro Trapalhão, Antônio Renato Aragão, o Didi. Renato nasceu no dia 13 de janeiro de 1935, em Sobral, uma pequena cidade a cerca de 240 quilômetros da capital cearense. Ele, que é filho do escritor Paulo Ximenes Aragão, com a professora Dinora Lins, teve uma infância tranquila no interior do Ceará. Apesar de morar numa região humilde do estado, a família de Renato era considerada de classe média naquela época e tinha condições de dar boas oportunidades para o filho. Aos 20 anos, em 1955, Renato já era oficial do Exército, alcançando o posto de segundo tenente de infantaria. Em paralelo com sua carreira no Exército, Renato também fazia um curso superior de Direito na Faculdade de Direito do Ceará, onde ele se formou com seus 26 anos em 1961. Mas apesar de saber que estaria bem encaminhado com sua formação, Renato sabia que aquele não era o sonho da sua vida. Nosso querido Didi sabia que ele havia nascido mesmo, era para ser comediante. Renato viu a oportunidade de realizar o seu sonho com a inauguração da TV Ceará no ano de 1960. A emissora recém-inaugurada resolveu abrir um concurso para o cargo de realizador, que era um tipo de produtor de conteúdo que iria trabalhar na criação da programação da emissora. Com a personalidade cativante e o enorme talento para o humor, já era mais do que esperado que o comediante fosse contratado para um cargo na TV Ceará logo de cara. O primeiro programa humorístico idealizado por Renato Aragão foi um Vídeo Alegre, onde Renato iniciou sua carreira tanto como produtor quanto como ator. Mas antes de se apresentar pela primeira vez na sua produção, ele percebeu que o nome Renato Aragão não ficaria legal para um programa de comédia. Ele viu que o nome não era engraçado o bastante para ser apresentado na TV. Então, a partir daquele momento, Renato Aragão se tornou Didi Mocó, Sonrisal, Colesterol, Novalgino Mufumbo. Para os mais íntimos, Didi Mocó. Didi fez o maior sucesso em terras cearenses e não demorou muito para que ele chamasse a atenção das emissoras maiores. E esse foi o caso da TV Tupi, que contratou Didi a pedido do comediante Arnô Rodrigues em 1964 para estrear no programa A.E.I.O. Urca do mesmo ano. Lá, Didi conheceu o ator recém-chegado, tão talentoso quanto ele para a comédia, e esse ator era ninguém menos que Dedé Santana. Já imaginou se eu estou com ela, passeando, e aparece o Didi, por exemplo? Falando em... rapaziada, que bom encontrá-lo! Dedé Santana nasceu Manfred Santana em um circo em Niterói, no Rio de Janeiro, no dia 29 de abril de 1936. Ele, que era filho de Oscar Santana, que atuava como palhaço picolino com a contorcionista Odina Santana, trabalhou nas mais diversas áreas dentro do circo. Dedé iniciou sua carreira no circo ainda com 3 meses de idade, atuando junto com sua mãe. Durante seu tempo no circo, ele foi trapezista, malabarista, domador de elefantes, piloto do Globo da Morte, palhaço e dentre outras várias ocupações. Mas Dedé queria mais para sua carreira. Ele almejava um dia se tornar um ator de renome no Brasil e ter seu espaço entre os grandes atores brasileiros. Ele então se mudou para o centro do Rio de Janeiro para perseguir seu sonho sem ter nem mesmo um lugar para ficar. Dedé chegou a passar necessidade nas ruas do Rio de Janeiro. Por sorte, ele conseguiu um emprego em um teatro da cidade como faxineiro do estabelecimento. A oportunidade que Dedé precisava aconteceu em um dia
dia em que o ator principal da peça que estava em cartaz faltou aos ensaios. Dedé já havia comentado algumas vezes dentro do teatro que ele havia crescido em um circo e que em cima de um palco era o lugar em que ele mais se sentia confortável. O diretor, conhecendo a história de Dedé, não pensou duas vezes em escalar o rapaz para o papel e o resultado não foi nada menos do que um grande sucesso. Dedé foi até agraciado com o prêmio de melhor comediante de teatro em 1961, o que chamou a atenção de novo do comediante Arnaud Rodrigues, que levou Dedé para trabalhar na TV Tupi. Se você não chegou a conhecer Arnaud Rodrigues, ele era um dos maiores comediantes brasileiros da época. Para você ter uma noção, ele escrevia piadas para ninguém menos do que Chico Anísio. Didi e Dedé encontraram um no outro suas almas gêmeas para a comédia. Enquanto Didi elaborava as piadas, Dedé trouxe as piruetas e os trejeitos que havia aprendido no circo para completar o humor dos dois. E o resultado dessa união você já sabe qual é. Nada menos do que um enorme sucesso. A dupla deu tão certo que eles até ganharam seu primeiro filme ainda em 1966, chamado de Na Onda do Iê Iê Iê. O sucesso do filme abriu novas oportunidades para Didi, que foi contratado pela TV Excelsior ainda em 1967, com a proposta de estrear seu primeiro programa, que foi nomeado de Os Adoráveis Trapalhões. Essa primeira versão dos Trapalhões tinha como os integrantes o cantor Vanderlei Cardoso, o lutador de telequete Ted Boy Marino, o galã Ivon Cury e o Renato Aragão. Nessa época, Didi conheceu o humorista Roberto Guilherme, que você deve conhecer melhor pelo nome de Sargento Pincel, que também teve grande contribuição na história dos Trapalhões. O programa até que fez um sucesso razoável na época, mas não era a mesma coisa que a dupla Didi e Dedé juntos em cena. A TV Record percebeu que o talento dos dois estava sendo desperdiçado com eles estando separados e decidiu reunir a dupla em 1971 em um novo programa. Didi e Dedé deram a ideia de chamar o novo programa de Os Trapalhões, mas o produtor da TV Record achou que o nome não era bom o bastante e resolveu batizar a nova atração como Os Insociáveis. Já era de se esperar que a atração seria outro sucesso da dupla dinâmica, mas Dedé resolveu que seria legal que eles acrescentassem mais humoristas para somar com o elenco, e foi aí que Antônio Carlos Bernardes Gomes, o saudoso Mussum, entrou para os Trapalhões. Antônio Carlos nasceu no Morro da Cachoeirinha, na zona norte do Rio de Janeiro, em 7 de abril de 1941. A dona Malvina Bernardes, mãe de Mussum, criou o garoto sozinha, trabalhando como empregada doméstica, e muitas vezes eles passavam necessidade para sobreviver durante a infância de Mussum. Apesar de ter tido uma infância difícil, Mussum sempre reconheceu o esforço da sua mãe, e ele sabia que se quisesse mudar a sua realidade, seria através do estudo. Mussum ralou muito para se formar, e ele conseguiu ainda em 1957, quando conquistou o diploma de ajustador mecânico. Durante seus anos de estudo, Mussum fez questão também de ensinar sua mãe, que era analfabeta. Apesar da vitória nos estudos, ele não se acomodou. Mussum batalhou mais ainda para se tornar cabo da Aeronáutica Brasileira, onde ele ingressou em 1958 e serviu por 8 anos. Mas apesar de apostar todas as suas fichas no estudo, existiam duas coisas que Mussum amava de paixão: o samba e o mel, ou mer, como ele mesmo falava. Não tem leite de ganso manso? Ganso manso? Nem isso. Deus é testemunha que eu queria tomar leite. Bota a cachaça! De manhã, ele era Antônio Carlos Bernardes, e de noite ele virava o Carlinhos do Reco Reco, tocando em bares e casas de shows na noite carioca. Mussum iniciou sua carreira tocando o instrumento no grupo musical Os Modernos do Samba, que mais tarde se transformou em Os Originais do Samba. O grupo passou a fazer um enorme sucesso no Brasil durante os anos 60, principalmente pelas suas coreografias bem alegres e pelas roupas muito coloridas que eram a sua marca registrada. Durante uma dessas aparições na TV, em 1965, no programa Bairro Feliz, o humorista e apresentador do programa Grande Otelo percebeu que havia um integrante da banda que estava sempre se esquivando das suas piadas e fez questão de lhe dar o apelido de Mussum, que é um peixe grande e muito escorregadio e que fazia jus à personalidade de Antônio Carlos, que sempre se livrava das piores situações de forma lisa como um peixe. O público adorou o apelido e Antônio Carlos passou a adotar o nome de Mussum para o resto da vida. A
participação no programa e o jeito cômico de Mussum chamaram a atenção de vários humoristas da época. Um deles foi o Dedé e o outro Chico Anísio, que convidou Mussum para participar de um dos primeiros episódios da escolinha do professor Raimundo e foi um dos maiores responsáveis pelo bordão mais famoso do comediante. Já reconhecido na TV mais pela comédia do que pelo samba, Mussum foi trabalhar com Dedé e Didi na TV Record, fazendo um episódio ou outro do programa. Mas o personagem de Mussum caiu tanto nas graças do público que ele passou a fazer parte do elenco regular dos Insociáveis. Não só ele, mas todo o elenco do programa se tornou um verdadeiro sucesso na TV Record, batendo recordes de audiência e aumentando ainda mais a fama do grupo de comediantes no Brasil. Apesar de ter ficado por 3 anos na TV Record, Didi, que sempre levou mais jeito para o empresário da equipe, se sentia um pouco controlado pela emissora e queria ter mais liberdade criativa dentro do seu programa. Essa liberdade só viria em 75, com uma nova proposta da TV Tupi, onde Didi pôde batizar o seu programa com o nome que ele sempre quis, Os Trapalhões. Com todo o apoio da emissora para fazer o que eles quisessem para um novo programa, Didi, Dedé e Mussum sabiam que eles precisavam de mais gente para acrescentar a equipe. Didi então conheceu um novato na televisão que já trabalhava na TV Tupi e que era muito engraçado pelos seus personagens e pelas 1001 pessoas que ele sabia imitar. Esse novato muito talentoso era ninguém menos que Mauro Fátio Gonçalves, o nosso amado Zacarias. Será que eu poderia falar com seu avô? Bom, ele não vai poder atender, não. Ah, não? Por quê? Porque ele morreu. Já faz bastante tempo. Morreu? Bom, se não morreu, ele deve estar danado da vida, porque já enterraram ele já faz uns 5 anos, mais ou menos. Mauro nasceu em Sete Lagoas em 18 de janeiro de 1934. A infância dele passou bem longe de ser tranquila, convivendo com seus 11 irmãos, frutos do casamento entre Mariano Gonçalves e Virgínia Fátio. Por conta das necessidades, Mauro começou a trabalhar bem cedo. Seu primeiro trabalho foi como vendedor de sapatos em uma loja da cidade, e quando ficou mais velho, ele foi trabalhar em uma fábrica de café junto do pai. Enquanto crescia, Mauro sempre sonhava em um dia se tornar um grande ator de cinema, e essa era uma das brincadeiras preferidas do ator durante sua infância, brincar de atuar com os seus irmãos. Mauro viu uma oportunidade de seguir seu sonho de ser artista com seus 17 anos de idade, quando ele conseguiu um emprego em um programa de comédia na Rádio Cultura da sua cidade. Ele se tornou muito conhecido em toda a região pelo seu enorme talento para a imitação. Mauro se mudou para Belo Horizonte em 1957 para estudar arquitetura a pedido de seu pai, mas nem chegou a se matricular no curso por dificuldades financeiras. Ele então procurou socorro no que ele sabia fazer de melhor, ser radialista. Mauro começou a trabalhar na Rádio Inconfidência na capital mineira, participando de 3 programas humorísticos. O programa mais famoso dele na rádio foi o Arte Final, que fazia um sucesso enorme em todo o estado. Esse sucesso chamou a atenção de Wilton Franco, que o convidou para sair da rádio e vir para a TV. Mauro então começou a trabalhar na TV em 1963, tendo passagens pela TV Excelsior, TV Rio e TV Record durante os anos fazendo personagens humorísticos. Mas foi na TV Tupi, com o programa Café Sem Concerto, que ele chamou a atenção pelo seu trabalho como o garçom Moranguinho, que fez um enorme sucesso na emissora. Com um talento desse, já era mais do que esperado que ele fizesse parte dos Trapalhões, com Didi, Dedé e Mussum. Então, em 1976, estava formado o maior quarteto da história da comédia brasileira, os Eternos Trapalhões. Na época de estreia na TV Tupi, com o Quarteto de Ouro formado, os Trapalhões chegaram a bater o Fantástico na TV Globo, que era o programa com maior audiência dos domingos no Brasil. A diferença era tão grande que a Globo se viu obrigada a contratar a trupe em 1977, dando a eles o seu próprio espaço no horário nobre da emissora, com o programa antes do Fantástico. Grande parte dessa história você já deve conhecer, e é muito provável que até hoje você lembre do que foi os Trapalhões na televisão brasileira, principalmente pela programação da Rede Globo. Deixa aí nos comentários como foi a sua infância assistindo os Trapalhões e qual era o personagem que você mais gostava. E se você nunca chegou a ver os Trapalhões, mas ouvi muitos seus familiares com mais idade falarem do grupo, pode confirmar com eles o que foi os Trapalhões no Brasil naquela época e comenta aqui embaixo o que eles falaram pra você. O
quarteto era formado a partir de uma mistura de perfis. Um cara que sempre se dava bem usando a esperteza, um galã boa pinta, um malandro atrevido e um matuto atrapalhado. O grupo fez um sucesso astronômico nunca antes visto na televisão brasileira. E muito desse sucesso se deve ao fato de que a forma de fazer o humor dos Trapalhões era bem diferente dos outros comediantes da época. Enquanto outros grandes nomes da comédia, como Jô Soares e Chico Anísio, tinham uma forma de humor mais requintada, os Trapalhões usavam humor voltado para situações cotidianas dos brasileiros, fazendo com que eles conquistassem a todos com seus mais diversos personagens, sem fazer distinção de idade, classe social ou nível de instrução. Se não bastasse o seu sucesso na TV, os Trapalhões também faziam um grande sucesso nas telonas com seus 43 filmes lançados durante os anos de existência do grupo. Para você ter uma noção, 7 das 10 maiores bilheterias do cinema brasileiro são de filmes protagonizados pelos Trapalhões. Laurinha, eu juro que eu vou encontrar o tesouro, vou ficar rico, vou salvar seu pai e pedir a ele a sua mão em casamento. Tira essa. Com o nome do grupo consolidado, Didi passou a assumir uma postura maior como empresário do grupo, estando sempre à frente de tudo que fosse relacionado aos Trapalhões. O sucesso era tanto que Didi fundou sua própria produtora em 1977, que ficaria responsável por produzir todo tipo de conteúdo relacionado aos Trapalhões, seja os programas de TV, os filmes ou até mesmo os produtos da marca, como bonecos, mochilas e lancheiras. No início, todos concordaram que Renato ficasse à frente da marca Trapalhões, e por 5 anos o grupo ficou sendo agenciado por Didi, que ficava com a maior parte do trabalho, além de arcar com seu próprio dinheiro com grande parte das despesas das produções dos Trapalhões, principalmente dos filmes. Por conta de todo esse trabalho, Renato recebia uma porcentagem bem maior do que dos outros. E como já era de se esperar que uma hora isso ia dar errado, em 1983 o Brasil recebeu a notícia de que os Trapalhões estavam se separando. É como eu falei com eles, gente, é difícil falar sobre isso, é difícil mesmo, porque nós nunca passamos por essa experiência de separação, né? Vamos ver como é que fica. Didi decidiu seguir carreira solo, enquanto Dedé, Mussum e Zacarias fundaram a sua própria produtora de filmes, a Demusa Produções. Você já deve imaginar que a separação do grupo não deu nada certo, e a resposta veio nos cinemas, com 2 fracassos de bilheteria, um por parte do filme solo de Didi e outro do filme estrelado por Dedé, Mussum e Zacarias, que estrearam quase que simultaneamente nos cinemas brasileiros. A verdade era que os Trapalhões não funcionavam separados, e eles mesmos sabiam disso, mas precisavam de um empurrãozinho para engolirem o orgulho e fazerem as pazes. Esse empurrão veio de ninguém menos que Beto Carreiro, que conversou com os 4 Trapalhões e foi o maior pivô para que eles se acertassem novamente e voltassem a trabalhar juntos. E assim foi feito. Os Trapalhões se reconciliaram e somente 6 meses após a separação estavam juntos novamente em março de 1984. Com a carreira dos Trapalhões de volta aos trilhos e o retorno do sucesso nas mídias, o grupo fundou o que talvez seja o seu maior legado, o projeto Criança Esperança, que foi iniciado em 1985 e perdura até hoje com o intuito de ajudar projetos sociais pelo Brasil. E como as mágoas haviam ficado no passado, o grupo voltou a trabalhar com o que eles sabiam fazer de melhor, as maiores trapalhadas que o Brasil já havia visto. Olha, o primeiro homem que veio ao mundo, ele foi feito de barro. Como é que era o nome dele? Barroso! Não, senhor! Barret não era! E por mais 5 anos eles continuaram assim. A próxima separação do grupo só viria em 1990, do jeito mais trágico possível, com o falecimento de um dos integrantes. Nesse ano, o Brasil ficava em choque com a notícia do falecimento de Zacarias, que nos deixou no dia 18 de março de 1990. Morre no Rio o humorista Mauro Gonçalves, o Zacarias dos Trapalhões. Zacarias faleceu devido a uma insuficiência respiratória ocasionada por um remédio para emagrecer que o ator estava tomando na época. Buscando perder peso, Zacarias estava tomando o remédio sem acompanhamento médico e havia emagrecido 20 quilos em alguns meses. Essa perda de peso começou a afetar seus órgãos internos e o seu pulmão ficou muito prejudicado. Mais recentemente, surgiram boatos sobre a sexualidade de Zacarias que alguns acreditavam ser bissexual, e que na verdade as complicações de saúde do ator não vinham dos remédios para emagrecer, mas sim por conta de Zacarias ser soro positivo e ter se recusado a receber tratamento médico devido à sua religião. Mas nada disso é comprovado de fato, e o lado oficial da morte do ator indica uma insuficiência respiratória. Com a morte de Zacarias, os Trapalhões até pensaram em dar um tempo em seus projetos na televisão e no cinema por respeito ao amigo que havia falecido. Mas por decisão dos 3, eles
resolveram continuar com os trabalhos como uma forma de homenagear Zacarias. Para suprir a falta que Zacarias fazia, Didi começou a dar mais visibilidade para outros personagens de apoio, como o Tião Macaléu, o Sargento Pincel e o Conrado. Mas nada que o grupo fazia parecia suprir a falta do Zacarias no programa, e os Trapalhões começaram a perder muita visibilidade durante os anos 90. E antes mesmo dos Trapalhões conseguirem se reerguer, uma nova grande perda para o grupo aconteceu: a morte do Mussum em 1994. Mussum faleceu no dia 29 de julho devido a complicações em uma cirurgia de transplante de coração que o ator precisou fazer. Foi enterrado no final da tarde, em São Paulo, o humorista Mussum, dos Trapalhões. Com a morte de Mussum, a situação ficou insustentável e os dois últimos Trapalhões, Didi e Dedé, resolveram dar um tempo com o programa. Se você viu o programa a partir de 1994 na TV Globo, você só viu as reprises dos melhores momentos dos Trapalhões. E com o fim do contrato de Dedé com a Rede Globo em 1997, o fim dos Trapalhões foi anunciado de vez pela dupla. Durante os anos seguintes, os dois continuaram fazendo filmes e programas de televisão. Didi permaneceu focado em seus trabalhos para a Rede Globo e Dedé passou a fazer diversos trabalhos para várias emissoras e programas diferentes. O trabalho mais notável dos dois foi Dedé e o Comando Maluco, de 2005, na SBT, e Didi com o programa A Turma do Didi. Em 2008, os dois até fizeram as pazes e se reuniram novamente no programa A Turma do Didi, onde Dedé ficou junto de Renato até 2012, quando o programa foi cancelado. O último esforço para a volta da trupe aconteceu com a comemoração dos 40 anos do grupo com um novo programa também chamado de Os Trapalhões, de 2017. Mas o programa não teve uma boa repercussão de crítica e de público e acabou sendo encerrado com apenas uma temporada. Hoje, Renato Aragão está com seus 87 anos de idade muito bem vividos. Ele usufrui das suas conquistas vivendo uma vida de luxo em sua mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com uma fortuna estimada em 180 milhões de reais. Didi hoje é muito mais presente nas suas redes sociais do que na TV ou no cinema. No seu Instagram, ele mostra que o bom humor ainda faz parte do seu dia a dia. Já Dedé ainda continua na ativa com seus 85 anos de idade, estando sempre presente nas grandes mídias e participando de vários programas na TV e na internet como convidado. Apesar de viver uma vida financeira tranquila, Dedé não se considera rico como o Didi. E o próprio ator conta que foi por não ter sabido administrar seu dinheiro tão bem como Renato Aragão durante os anos. Já as famílias de Zacarias e Mussum até hoje vivem entre desentendimentos relacionados ao dinheiro dos atores, seja entre os familiares ou com os direitos autorais dos Trapalhões. A verdade é que, apesar de hoje os Trapalhões não terem a relevância que tinham antigamente, é mais do que certo que eles marcaram a nossa infância e que, com toda certeza, eles estão eternizados nos corações de todos nós. Então, no primeiro apito você vem e no segundo apito você engata. Primeiro apito do trem. Aí vem. Apita, vai primeiro apito. Vai. E essa foi a história do grupo mais louco que o Brasil já viu. O que você achou da história dos Trapalhões? Não esquece de comentar aqui embaixo como foi a sua infância assistindo o grupo na TV ou no cinema. Nós pedimos também que você deixe o seu like e, se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Isso faz com que o YouTube divulgue o vídeo para mais pessoas e contribui muito para ajudar o crescimento do nosso canal. Muito obrigada por ter assistido o nosso vídeo até aqui. Um beijão e até a próxima!